Iniciando outro tema polêmico: Deus. Quem é Deus para você? Deus é uma figura mitológica criada pela crença popular. Você então não acredita na existência de um ser supremo? Sinceramente, não. Nunca ficou provado por ninguém a existência de alguém além da gente, de um ser supremo que teria poderes de comandar a Terra. Então, assim, como é que eu posso acreditar em uma coisa que eu não estou vendo? É muito difícil, né? Então, a gente não tem provas, a gente não tem nada palpável em religião nenhuma, em situação nenhuma, que nos coloque, que nos possa dizer: ah, esse ser é, se manifestou em tal período, em tal situação, ele estava lá. Isso é apenas hipóteses, é apenas crendices. São coisas que as pessoas têm o apego da fé e a fé nos leva a imaginar coisas, a acreditar que determinados fatos acontecem por causa da intercessão de um ser supremo, que na verdade não existe. Na verdade, aquilo ali aconteceu porque já estava com todos os caminhos prontos, trilhados pelo ser humano, para acontecer determinadas situações, tanto boas quanto ruins. Porque existe uma frase, que, que a gente tem que deixar os nossos problemas para Deus resolver, né? Mas, gente, se eu parar aqui, ficar quietinho aqui, ó, eu não trabalhar, eu ficar o dia todo de boas, sem fazer nada. Deus não vai colocar o meu salário na minha conta, Deus não vai limpar a casa para mim, Deus não vai me trazer comida. Então, tudo a gente tem que fazer por a gente. Não esperar que um ser supremo, com base nessa visão das duas perguntas anteriores, você acha que Jesus Cristo existiu? Eu acredito na existência, sim, de Jesus Cristo, mas não conforme o cristianismo conta. Eu acredito que nós vivíamos, na época, uma era de profetas. E Jesus teria sido mais um profeta que se destacava diante dos outros, né? Pelo conhecimento, enfim, por quem ele era, ele se destacava. Não gostaram das pregações dele, né? Porque iam contra os interesses dos grandes, né? Dos reis da época, dos líderes da época, e acabaram ordenando que matassem ele. Isso eu acredito. Agora, o resto, questão da ressurreição, questão dele ser o salvador da humanidade, que eu até hoje não entendi o porquê que colocam isso aí eu não acredito. Até eu tenho um projeto de um futuro livro ou documentário que trataria, explicaria melhor essa situação e a maneira que eu vejo, que eu interpreto. Você acha que o medo da suposta força divina ainda adestra muitas pessoas para que elas não cometam atos errados? Ainda, principalmente no Brasil, não sei em outros países do mundo, mas o medo do que se diz como Deus, da figura divina, ele faz com que muitas pessoas não ajam da maneira que queriam, porque eu conheço muito no meu estado, Rio Grande do Sul, a lenda do não presta. O não presta é uma coisa que a gente diz no impulso. Tu vê uma criança fazendo uma coisa errada, fulano não presta fazer tal coisa. Mas o não presta nunca me explicaram o porquê. Isso aí vem de tempos, né? E a questão de Deus, Deus é uma rédea
que os líderes religiosos e até políticos, principalmente nos tempos antigos, tinham para adestrar a sociedade para que ela não se rebelasse contra eles. E isso, infelizmente, no Brasil, principalmente, ainda impera até os dias de hoje. Como o mundo deverá se comportar sem as pessoas ter esse medo de que se elas fizerem algo errado, elas serão castigadas no futuro? Sinceramente, eu tenho uma, uma grande dúvida quanto a isso. É uma pergunta que eu não sei responder também. O que acontece? Se hoje, no Oriente Médio, por exemplo, que é uma região do mundo que está em guerra, guerra essa, uma parte por ganância, outra parte por religião. Se eles deixassem de acreditar nas religiões deles lá hoje, terminaria a guerra, em tese. Mas aí, por outro lado, quem, por exemplo, ainda não está cometendo crimes grandes, eu digo, como outra guerra ou atentados em outras partes do país, do mundo, por achar que seria castigado por Deus, quem sabe, supondo, abriria uma brecha para esses aí sim entrar em guerra. Então, tipo assim, o que eu quero dizer? O fim da religião, ou a sequência dela, o fim de acreditar em Deus, ou continuar acreditando nele, não determina que o mundo vai ser melhor ou pior. Porque isso é uma engrenagem que foi construída ao longo de mais de 5.000 anos, se nós formos pegar aí a religião antiga, a primeira religião, que seria o hinduísmo. Então, fica muito difícil tu saber como que o mundo se comportaria se todo mundo fosse ateu. Mas que grandes mudanças ocorreriam, isso provável que sim, para bem ou para mal.